ter na íntegra da parte de português, que ela tá bem extensa, tá? Então começa com um poema. Qual é a estrutura do poema? O poema, ele é feito em versos, que é cada linha do poema, tá? E estrofes, que é o conjunto de linhas. Especificamente esse poema da Cecília Meirelles só tem uma estrofe, tá? Então vamos lá. Passarinho no sapé. Na verdade, gente, a palavra correta é sapê, que significa telhado. Só que para rimar, a Cecília Meirelles usou sapé, que nesse momento vai ter um outro significado. Então vamos lá. P de pato. O P tem pé? É o P que pia? Pio, quem é? O P não pia. O P não é. O P só tem papo e pé. Será o sapo? O sapo não é. Pio é o passarinho que fez seu ninho no sapé. Pio com papo, pio com pé. Pio, 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 passarinho, passarinho no sapé. Aí vem lá. Quanto à forma, então é quanto à estrutura, esse poema está escrito em versos. Quantas linhas tem o poema? Conta lá. Estrofe só tem uma, porque estrofe é o conjunto de linhas, não está pulando linha alguma. Então, só tem uma estrofe. Conta quantos versos, quantas linhas tem. Um poema tem finalidade de dar uma informação? Ele é uma notícia? Não. Ele tem a finalidade de registrar um acontecimento? Também não. De estimular a imaginação? Sim, porque um poema eu uso os meus sentimentos, eu posso fazer um poema brincando com palavras, então eu rimo. Sim, fazer uma propaganda? Não. Agora sim, vamos lá na número 3. A palavra sapé, no título do poema, o passarinho no sapé, o passarinho no telhado, na rocha, no galho, no pilastra. Eu acho que aqui não é significado de telhado, eu tenho certeza que não. Onde que ele está? Ele está num galho. No poema, a palavra sapé rima com. Lembra quando a gente trabalhava lá, que eu dava muito para vocês o jogo do torto, depois a gente brincava com as palavras? Então tem que rimar, tem que ter o mesmo final, sapé, com ninho e com é, aí com ninho não rima. Com passarinho e com sapo, com nenhum dos dois. Com pé e com é, sapé. Com sapo e com pé. Então, procura verificar o finalzinho da palavra onde está a rima. Tudo bem? Então, nesse bloco de atividades, vai ter mais um poema. Vamos lembrar. Poema, estrutura, versos, é cada linha do poema, estrofe é o conjunto de linhas. Especificamente, nesse poema, Passarinho no Sapé, da Cecília Meirelles, só tem uma estrofe, tudo bem? Vamos lá. Bom, a atividade 2 da prefeitura traz uma crônica. E o que é crônica mesmo? Lembra quando a professora leu para vocês lá na sala de aula do dinheiro que o Joãozinho ia, do troco, ia na cantina e o senhor da cantina falava para ele que não tinha troco, devolvia em bala? Aí até que um dia ele levou uma galinha para pagar a conta dele. Então, qual é a estrutura de uma crônica? Ela pode ter uma crítica a um tema atual, ela pode ser irônica, ela quer brincar assim, se divertir o leitor. Ela é muito utilizada também em textos jornalísticos, né? Ela apresenta também poucas personagens, às vezes até nenhuma. É um texto bem rápido, bem objetivo, tá? Então vamos lá. Contos de fadas do século XXI. Era uma vez, numa terra muito distante, uma princesa linda, independente e cheia de autoestima. Ela se deparou com uma rã
enquanto contemplava a natureza e pensava em quão maravilhoso o lago do seu castelo era relaxante e ecológico. Então, a rã pulou para o seu colo e disse: Linda princesa, eu já fui um príncipe muito bonito. Uma bruxa má lançou-me um encanto e me transformei nesta rã asquerosa, nojenta. Um beijo teu, no entanto, há de me transformar de novo num belo príncipe e poderemos casar e constituir lar feliz no teu lindo castelo. A tua mãe poderia vir morar conosco. Tu poderias preparar o meu jantar, lavar as minhas roupas, criar os nossos filhos e seríamos felizes para sempre. Aquela noite, enquanto saboreava pernas de rã, acompanhadas de um cremoso molho acebolado e de um delicioso suco, a princesa sorria, pensando consigo mesma: Eu, hein? Nem morta. Então, por que tá brincando? É um texto bem curto, tá brincando. Você acha que uma princesa vai querer preparar jantar, lavar roupa, criar os filhos e ser feliz para sempre? Hoje em dia, a princesa do século XXI, não, já fala lá no início que ela é linda e independente. Uma mulher independente não vai querer isso, né? Cheia de autoestima, cheia de vontade de vencer, de lutar, de ter seu próprio trabalho, seu estudo. Ela não quer ser submissa a nenhum homem, né? Que o texto pode ser considerado uma crônica e não um conto de fadas. Terminou com felizes para sempre? Não. Começou como era uma vez? Começou. Porém, se tratou assim de uma história que depois teve todo assim um clímax que nem assim na Bela Adormecida, na Branca de Neve, que veio um príncipe. Não. As personagens são de um conto de fadas? Também não. A princesa, sim, mas não é essa princesa. É a princesa do século XXI. É do século que nós estamos hoje, tá? Por se tratar de uma questão do cotidiano, porque o texto tem finalidade de transmitir um ensinamento, é uma fábula. Porque o príncipe era muito bonito, por isso que é crônica. Porque o texto está transmitindo uma notícia, que notícia que está transmitindo? Nenhuma. É uma questão do dia a dia, que hoje em dia as mulheres querem mais, é ganhar o seu espaço, lutar, vencer com o seu próprio sacrifício, com o seu próprio trabalho, com o seu próprio estudo? Sim. A princesa não aceitou o pedido da rã porque ela não queria se casar com um sapo. A mãe dele iria morar com eles no castelo. Ela acreditava que felicidade não era apenas casar, cozinhar e cuidar da família. Ela não era muito independente, já fala lá no início do texto que ela era independente, então a D já está fora. Ela não queria casar com um sapo? Em nenhum momento ela fala que sim ou que não, né? A mãe dela iria morar com eles no castelo, por isso que ela não aceitou o pedido da rã? Ou ela não acreditava que a felicidade era apenas casar, cozinhar e cuidar da família? Hoje, a princesa de hoje em dia, ela quer muito mais que isso. Ela quer ter o seu espaço. Então, ela não acreditava que felicidade não era apenas casar, cozinhar e cuidar da família. Ela se deparou com uma rã enquanto contemplava a natureza e pensava em como o maravilhoso lago do seu castelo era relaxante e ecológico. A palavra grifada está substituindo ela, é um pronome que está substituindo quem? A bruxa, nem apareceu bruxa lá. A mãe da princesa também não apareceu. A rã se deparou com uma rã? Não. A linda princesa? A palavra asquerosa pode significar bonita, asquerosa, atraente, nojenta ou agradável. Esse texto é engraçado porque a princesa aceitou se casar com o príncipe? Ela não aceitou. A Han é um executivo famoso? Em nenhum momento está falando que ela é um executivo famoso.
um homem bem-sucedido, um homem que trabalhava, não. A princesa não é mais tão romântica como antigamente. Ou a mãe da princesa iria morar com eles no castelo. Ela é engraçado porque a princesa não é mais tão romântica como antigamente, que via tudo assim, nossa, que lindo, maravilhoso, um príncipe. Hoje em dia, uma princesa, uma mulher, ela quer muito mais do que isso. Então, ela é romântica, sim, mas ela quer o espaço dela, tá? Como antigamente ela não é mais. A tua mãe poderia vir morar conosco e tu poderias preparar o meu jantar, lavar minhas roupas, criar os nossos filhos e seríamos felizes para sempre. Quem foi que falou isso? A princesa falou isso? A mãe do príncipe nem entrou na história. A rã, que queria se transformar no príncipe, falou isso? Ou a mãe da princesa? A mãe da princesa nem entrou na história? Então, isso é uma crônica, tá brincando com algo do cotidiano, algo que hoje não é mais comum uma mulher bem-sucedida, com autoestima bem elevada, independente, bonita, ela quer o espaço dela, ela quer o reconhecimento dela, ela não quer mais ser submissa a nenhum homem, tá? Então, por isso o título Contos de Fada do século XXI, mudou-se muito a princesa de hoje. Aí, traz na atividade 3 um novo poema. Esse sim, esse tem várias estrofes. Vou até contar junto com vocês, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 estrofes. Por quê? Olha o espacinho que tem aqui, ó. Tá vendo? Então, estrofes é o conjunto desses versos aqui, dessas linhas, tá? Então, aqui, se eu fosse, não tem na pergunta aqui, mas se eu fosse colocar, seriam 7 estrofes, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E quantos versos e quantas linhas? Cada uma tem 4. 4 vezes 7, 28, tá? Estudo do texto. Esse texto é uma propaganda? É uma carta? É uma peça teatral? É um poema? Olha o número 2, ela já responde a 1. Qual é o assunto do poema? Então, é um poema. Então, vamos ler o poema? Sono pesado. Toca o despertador e meu pai vem me chamar. Levanta, filho, levanta, tá na hora de acordar. Uma coisa, no entanto, impede que eu me levante. Sentado nas minhas costas há um enorme elefante. Será que tem um elefante sentado nas costas do menino? Acho que não, né? Acho que é um sentido figurado isso. Ele tem essa mania, todo dia vem aqui, senta em cima de mim e começa a ler gibi. O sono que estava bom ficou ainda mais pesado. Como eu posso levantar com o bichão aí sentado? O meu pai não vê o bicho, deve estar ruim da vista. Podia me deixar dormindo enquanto ia ao oculista. Espera um pouco, papai. Não precisa ser agora. Daqui uns 5 minutos o elefante vai embora. Mas meu pai insiste tanto que eu levanto o carrancudo. Vou para a escola, que remédio, com o bicho nas costas e tudo. Quem é esse bicho? Quem é esse sono pesado que ele fala que é o elefante? O elefante é o bicho pesado. É a mesma coisa quando você não dorme bem, você fala assim, nossa, o meu corpo hoje está carregando um elefante, um leão nas costas, tá? Então é o peso, é o cansaço, é o sono que o autor, né, que no caso o menino, não o autor, o menino está tendo, né? Qual é o assunto do poema? O sono de uma criança? As preocupações de um pai? As mudanças da criança ou os sonhos de uma criança? Em nenhum momento falou de sonho, em nenhum momento falou de mudança de criança, e nem de a preocupação do pai era só que o filho levantasse, mas o tempo todo fala do sono pesado de uma criança, né? Que ele se compara até a um elefante de tão pesado. Na frase, levanta, filho, levanta, tá na hora de acordar. A repetição da palavra significa o quê? Mesma coisa quando a mãe da gente fala assim, vamos, tá na hora, tá perdendo a hora. O que ela tá fazendo? Tá?
Então, esse pai falando, levanta, filho, levanta, tá na hora de acordar. É a insistência do pai, a preguiça do filho, os gritos do pai ou o desânimo do filho? Quando fala, levanta, levanta, o que está fazendo? Está insistindo, né? Então, é a insistência do pai. O elefante sentado nas costas do menino representa a raiva do pai pela demora do filho? Acho que não. O bichinho de pelúcia do menino? Será que um bichinho de pelúcia pesa tanto? A chateação do menino pelo elefante estar em suas costas? O sono pesado e a vontade do menino de ficar na cama dormindo? Acho que sim, né? O menino tá com sono, o título já vem sono pesado, pesado do tamanho de um elefante, do peso de um elefante. Nos versos, vou para a escola, que remédio, com o bicho nas costas e tudo, tudo. Tá admirando? Tá exclamando? Por que vem esse ponto de exclamação? Ele não vem assim, vou para a escola, que remédio, com o bicho nas costas e tudo. Fala assim, tá entre aspas até a fala do menino. Vou para a escola, que remédio, com o bicho nas costas e tudo. O ponto de exclamação no final da frase, enfim, enfatiza que o menino ficou conformado, assustado, ele não assustou com o elefante, né? Admirado, ele está admirado com alguma coisa? Ele está desconfiado? Não, ele está conformado. Vou fazer o quê, né? Tenho que ir, vou mesmo. É isso que a gente faz. A gente acaba se conformando e vai, levanta e vai. Aí, agora, a gramática do quarto bloco de atividades da prefeitura, vocês têm no caderno de língua portuguesa vários quadros que eu dei pronome pessoal, pronome demonstrativo, pronome do caso reto, pronome do caso oblíquo. Se vocês quiserem consultar o caderno, as duas gramáticas que vão entrar nesse quarto bloco é justamente os pronomes e as palavras quanto à sílaba tônica, mas a gente já chega lá. Então vamos lá. Leia. Esse assunto fez lembrar que lá na Jureia tem um rapaz que se chama Cleiton. Ele adora pegar cacheta. Quem que é ele? O Cleiton. E construir coisas. Cacheta é um tipo de madeira, tá, gente? Rabeca, viola, tambor e até pandeiro ele faz. Um dia, o Renerval, que é o pai dele, falou assim: o Cleiton, por que você não inventa uma arma para acabar com as mutucas? E o que são mutucas? São insetos, são moscas. Eu estou falando a resposta. Ele matutou até que fez uma coisa que parecia uma espingarda e explicou. Ela faz tanto, mas tanto barulho que todas as mutucas vão fugir apavoradas e nunca mais voltarão. Quem é que faz muito barulho? A espingarda, né? Que ele vai fazer. Você sabe o que é cacheta e mutuca? Eu acabei de falar para vocês, né? Cacheta é um tipo de madeira e mutuca é um tipo de mosca, um inseto. A quem ou a que se refere cada um dos pronomes destacados no texto? Então, veja que destaca ele de novo e ela. Quem é ele? Menino. Então, quem é? O Cleiton, tá? E quem é ela? E ele explicou, ela faz tanto barulho. Quem é ela? A espingarda, tá? Letra C. Copie a segunda frase do texto, substituindo o pronome pelo substantivo a que se refere. Bom, esse texto está num parágrafo único, porém, cada ponto final, ele acaba sendo uma frase. Então, a segunda frase é essa, ó. Ele adora pegar cacheta e construir coisas. Quem que é ele? O Cleiton. Então, o que você vai fazer aqui embaixo? Você vai tirar a palavra ele e vai colocar Cleiton adora pegar cacheta e construir coisas, tá? D de dado. Na sua opinião, para que servem os pronomes? Para substituir os nomes. Senão ficaria toda hora Cleiton, Cleiton, Cleiton fez isso, Cleiton, Cleiton. Então pode colocar ele, pode colocar o menino, o garoto, o filho.
tá? Então, os pronomes servem para substituir os nomes. Procure no dicionário ou na internet o significado das palavras que você não conhece e anote embaixo. Então, você volta lá no texto e faz. Esse assunto fez lembrar que lá na Jureia tem um rapaz que chama Cleiton. Tá? Ele adora pegar cacheta. A professora não sei o que é cacheta, mas eu falei. Mas mesmo assim, você quer colocar lá? Coloca cacheta, igual madeira. E construir coisas. Ah, o que é rabeca? Então, vai lá no dicionário ou na internet e coloca lá rabeca e vê o que é. Viola, vocês sabem. Tambor, vocês sabem. Pandeiro, vocês sabem. Renerval é o nome do pai dele, então você não tem que procurar. Aí, mutucas, eu acabei de falar para vocês que são moscas, são insetos. Ele matutou, não sei o que é matutou. Olha, já pôs até o dedinho na cabeça. O que é matutou? Ficou pensando, não sei o que é matutou. Escreve matutou, entra no dicionário, na internet e coloca o significado, tá? Aí vem os pronomes pessoais, que vocês têm lá um quadro no caderno. Pronome pessoal é a classe de cada palavra usada no lugar de um substantivo. Exemplo: Cleiton adora construir coisas. Como fica? Ele adora construir coisas. Para não repetir o Cleiton, usou o pronome pessoal. Poderia colocar eu adora? Não, porque ali não está o meu nome, não sou eu que adoro construir coisas, tá? Aí o verbo também iria mudar. Então, quais são os pronomes pessoais? E da primeira pessoa, quando fala de mim, de eu, me, mim, comer, comigo. E da primeira pessoa do plural, quando mais que um, nós, nos e conosco. Aí vem a segunda pessoa do singular, quando é uma pessoa só. Tu, te, ti, contigo. Quando é mais do que uma pessoa e você não tá junto. Então é vós, vos e convosco. Porque se você tivesse junto é na primeira pessoa, é conosco. Eu já expliquei isso também. Terceira pessoa do singular é ele ou ela, ou, tipo assim, eu ouvi, eu a vi, tá? Se, lhe, se, consigo. E se for do plural? Eles ou elas, eu os vi, eu as vi, se, lhes, se e consigo. Então, vamos no número 2. Circule os pronomes pessoais das frases abaixo. Gulliver se assustou com o rei em sua barriga. Qual é o pronome pessoal que tem aqui? Gulliver é ele. Aí eu vou lá no ele ou ela, se. Achei, ó. Círculo C. Eu me considero uma pessoa simples. Está falando de mim. Qual é o pronome? Me. Suzy foi indelicada contigo. Qual é o pronome? Contigo. É só olhar aqui que vocês acham. Todos eles foram gentis comigo. Comigo é o pronome pessoal, tá? Por que não pode ser eles? Porque eles são os pronomes pessoais do caso reto, tá bom? É aquele que eu uso para conjugar os verbos. Sublinhe os pronomes pessoais das frases abaixo. Sublinhar é passar um risco. Depois, escreva a que pessoas gramaticais esses correspondem. Então, eu vou lá assim, ó. Dei-lhe um presente ontem. Lhe, tá aqui, ó. Aí eu circulo lhe. Lhe é qual pessoa? Terceira pessoa. Você vai lá e coloca terceira pessoa singular. S. Zezo vai conosco ao zoológico. Conosco, conosco. Aí eu vou lá e coloco primeira pessoa do plural. Por que é do plural? Porque conosco é mais do que um. Coube a mim fazer o bolo. Qual é o pronome? Mim. Mim se refere a qual pessoa? Primeira pessoa do singular. Vamos nos unir contra a violência. Nós. Olha aqui, ó. Nós. Aí eu vou lá e coloco primeira pessoa do plural. Eles romperam o noivado. Eles aqui, ó. Eles aqui. Terceira pessoa do plural. Por que do plural? Porque é mais do que uma. Laura gosta de ti. Onde é que tem o ti? Aqui, ó. Segunda pessoa do singular. Tudo bem? 4. Leia.
Era uma vez um menino que tinha duas irmãs. Elas, as irmãs, né, dormiam num quarto. E ele, quem? O menino, no outro quarto. Essas crianças ficavam muito em casa e quase não tinham amigos, só na escola. Então as meninas se trancavam no quarto delas para brincar de casinha. Uma era mãe e a outra filha, ou então a outra era mãe e a uma o marido. De vez em quando, elas, as irmãs, convidavam o irmão para ser o filho ou o marido. Mas ele quem? O irmão, não gostava muito. Escreva quem se refere cada uma dos pronomes. Então, vou lá, tudo que está grifado. Elas, coloco elas, irmãs. Ele, o menino. De novo, elas, irmãs. Ele, o menino. É isso aí só, pronomes, tá? Agora vem quanto à sílaba tônica. Sílaba tônica é a sílaba que eu considero a mais forte ao pronunciar. Lembra disso? Então vamos lá. Lembrete. Tudo tem uma coisinha para vocês irem consultando. As palavras oxítonas são aquelas em que a última sílaba é pronunciada com maior intensidade, com maior força, que é chamada sílaba tônica. As palavras proparoxítonas têm a penúltima sílaba pronunciada com mais força. Não, gente, aqui não é isso. As palavras proparoxítonas, elas têm a antepenúltima sílaba mais forte. Não é a penúltima. Tá errado aqui, ó. Aqui, ó. Penúltima seria paroxítono. Aqui é antepenúltima, tudo bem? Vamos lá. Leia essas atividades, leia essas palavras em voz alta. Exército, mínimo, melancia, retângulo, código, célula, incrível, invisível, hipopótamo, ângelo, máquina, beleza, português, vatapá e enchente. Bom, agora está perguntando, está solicitando, quer dizer, que vocês copiem as palavras oxítonas. Então, as palavras oxítonas são aquelas que têm as sílabas forte, tônica, a última. Então, eu vou lá e olho assim, ó. Vou dar um exemplo. Português. Olha o guês aqui, ó. Tá? É a última sílaba mais forte. Então, eu vou lá e escrevo aqui, português. Vatapá é a última sílaba mais forte. Eu vou lá e escrevo vatapá. Tudo bem? Agora copie as proparoxítonas. Agora tem várias. Então, vamos fazer comigo. Ó. Exército. A sílaba mais tônica é o zer. Não é a última, não é a penúltima, é a antepenúltima. Por isso que eu disse que aqui estava errado. Então, aqui eu vou escrever exército. Mínimo, a sílaba mais forte é o mi. Então, não é a última, não é a penúltima, é a antepenúltima. Eu escrevo mínimo. Retângulo, não é a última, não é a penúltima, é a antepenúltima. Eu escrevo retângulo. Código, não é a última, não é a penúltima, é a antepenúltima. Eu escrevo código. Lembra que a professora falou? Todas as paroxítonas são acentuadas e tem que estar na antepenúltima sílaba. Não só ser acentuada, mas tem que estar na antepenúltima. Célula, não é a última, não é a penúltima, é a antepenúltima. Eu tenho que escrever célula. Incrível. Ah, Pro, tem acento aqui. Então, mas tem acento, mas não é a antepenúltima sílaba, tá? Invisível, não é a antepenúltima sílaba, é a penúltima. Hipopótamo, última sílaba, penúltima sílaba, antepenúltima sílaba. Hipopótamo tem que escrever. Ângelo, não é a última, não é a penúltima, é a antepenúltima. Eu tenho que escrever Ângelo. Máquina, não é a última, não é a penúltima, é a antepenúltima. Eu vou escrever máquina. Beleza é uma paroxítona? Não, ela não tem acento, então ela já está fora. Português e vatapá tem acento, mas elas são oxítonas, porque elas estão na última sílaba, tá? Enchente não tem acento, então ela, proparoxítona ela não é. Por quê? Porque todas as palavras proparoxítonas são acentuadas.
E tem que estar na antepenúltima sílaba. A 4 é muito fácil. É só você copiar as frases, substituindo as figuras por palavras. Então, aqui você colocar assim, vovó deu um nó no fio de lã. O pedreiro recolheu a terra com a pá. O jogador fez 3 cestas nos minutos finais do jogo. Só isso. Número 5. Escreva o nome de 5 estados brasileiros que são palavras oxítonas acentuadas. Oxítonas tem que estar na última sílaba, então ela tem que ter acento. Então eu vou lá e lembro de Amapá, Pará, Paraná, Ceará, Goiás, Maranhão. São acentuadas e estão na última sílaba e elas são consideradas oxítonas, tá? 6. Escreva o nome de 3 frutas que são oxítonas. Significa que a última sílaba é a mais forte, eu pronuncio mais forte e ela não tem acento. Essa é um pouquinho difícil, mas a gente já viu algumas. Caju, não tem acento e é o ju mais forte. Caqui, é o que mais forte. Abacaxi, é o xi mais forte e não tem acento, tá? Posso escrever essa? Pode. Agora, número 7. Acentue a palavra se necessário for, tá? Bom, então vamos lá. Gente, pelo que eu vi aqui, todas essas palavras vão levar um acento. Por que você já sabe isso? Olha o que tem embaixo. Podemos observar que todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Então, você vai colocar aqui acentuadas. A Pro acabou de falar lá em cima. Então, trânsito, acento circunflexo no tran. Cômodo, acento circunflexo no co. Príncipe, acento agudo no pi, i do príncipe. Cérebro, acento agudo no sé. Mármore, acento agudo no a. Óculos, acento agudo no ó. Pro, como que você sabe tudo isso? Tem regra para tudo isso? Sabe o que é o segredo de tudo isso? É leitura. Para a gente saber certinho onde se usa acento, como é que uma palavra se escreve, a melhor coisa que tem é a leitura, tá? Por isso que é pro insiste em leitura. Rústico, no ru. Matemática, no ma. Escândalo, acento circunflexo no cam. Pêndulo, acento circunflexo no e. Música, acento agudo no u. Módulo, acento agudo no o. Tímido, acento agudo no ti. Relâmpago, acento circunflexo no lã. E sábado, acento agudo no sa. Novamente, podemos observar que todas as palavras por paroxítono são acentuadas. Pronome demonstrativo é aquele que está demonstrando, está indicando alguma coisa. Os pronomes demonstrativos indicam a posição dos seres em relação às pessoas gramaticais. Este, esta, esses, estas, isto, indicam que o ser de que se fala está perto da pessoa que se fala. Este livro aqui é meu, ele está perto de mim, tá? Esse, essas, esses, essas, isso indicam que o ser, o objeto de que se fala, está perto da pessoa com quem se fala. Quando eu estou lá na minha mesa, falo, ou aponto alguma coisa assim numa carteira lá para trás, falo assim, esse livro aqui é de quem? Quer dizer, ele não está perto de mim. Então, por favor, pegue essa fatia para mim. Ela não está perto desculpa, de quem está falando, ela está perto de com quem eu estou falando, tá? Aquele, aquela, aqueles, aquelas, aquilo, indicam que o ser, o objeto de que se fala, está longe das pessoas que estão conversando. Quero aquele lanche, não está nem próximo de mim, nem próximo de quem eu estou falando. Tudo bem? Então, vamos lá. Leia a tirinha. Do monstro. Que é isso? Um detector de falsos elogios. Eu que inventei. Que invento fantástico! Meu, você é um gênio. Tu. Será que foi um elogio verdadeiro? Qual é o assunto da conversa? É o quê? É um detector, né? O inventor foi bem sucedido? Sim ou não?
Ó, lembra? Olha no terceiro quadrinho. A que a palavra isso se refere? O que é isso? Isso é o quê? Detector, né? O cara tá falando que é o aparelho que está na mão dele. A palavra isso indica que o invento está perto da personagem que fez a pergunta, que o invento está perto da personagem que responde a pergunta, que o invento está distante das personagens que estão conversando. Olha aqui em cima, ó. Vem aqui, ó. Essa, isso. Indica que o ser, né, que no caso é o objeto que se fala, está perto da pessoa com quem se fala. Então, tá perto da menina? Não. A menina que está perguntando? Então, lá, o invento está perto da personagem que fez a pergunta? Não. Que o invento está perto da personagem que vai responder a pergunta? Sim. Leia esse diálogo. Rafa, pega esse lápis para mim, por favor. Mas esse lápis é meu, Lúcia. Acho que o seu é aquele. Escreva perto de quem está o lápis de acordo com os pronomes. Rafa, pegue esse lápis para mim. Tá perto do Rafa ou tá perto da Lúcia? Volta lá em cima que vocês agora vão saber. Se eu estou dando muita resposta para vocês, estou ajudando demais. Volta lá. Quando usa esse, tá? Tá com quem se fala. Então, eu vou colocar lá a Lúcia. Este. Mas este lápis é meu, Lúcia. Este que está perto de mim. Ah, gente, eu tô falando muito. Aquele, esse ou esse, refere-se a qual substantivo? Tá falando de quem? Tá falando do lápis, é óbvio. Por que o pronome aquele não está acompanhado do substantivo ao qual se refere? Acho que o seu é aquele. Por quê? Tá perto de alguma das pessoas que estão conversando? Leia a tirinha. Garfio. Certo, homens. Puxem isso. Isso me cheira bem. Tragam o cacto gigante. É o cacto, as aranhas, tem um garfo, o gato ali. O que as aranhas estão fazendo? O que elas estão fazendo ali? No terceiro quadro, a que Gabriel está se referindo quando usa o pronome isso? Quem que é o isso? Isso não me cheira bem. O que que é isso que não está me cheirando bem? Agora tá muito fácil para vocês, está visível. É só olhar no quadrinho, né? Na figura, na imagem. Atividade 6. Ortografia. Acentuação das palavras paroxítonas. Então, vamos lá. Escreva o nome de cada ilustração. Depois, circule a sílaba tônica de cada palavra. Então, o que que é isso? Um palhaço. Ó, palhaço. Palhaço. A sílaba tônica é olhar. Isso aqui. Abacate. A sílaba tônica é o K. Círculo. Régua. A sílaba tônica é o Ré. Isso aqui. Esqueci como chama mesmo. Algema. Algema. A sílaba tônica é G. Aqui. Ovo. A sílaba tônica é O. Abelha. B. Túnel. Tu. Olho. O. Novelo. V. Então, é só eu escrever, eu escrevo novelo e circulo V. Só isso, que é a sílaba mais forte. A número 2, acentua as palavras do quadro quando necessário, tá? Então, vocês vão olhar que algumas palavras não são necessárias acentuar, ela não leva acento, tudo bem? Então, vamos lá. Bíceps, bi, acento. Amável, ma. Caráter, era. Tórax, tó. Fácil, já está acentuado. Senhora, não tem acento. Fênix é um pássaro. Aí eu coloco acento circunflexo no E. Assado, não tem acento. Órfão, tem acento aqui, ó. O ó. Acidente, não tem acento. Júri, não tem acento. Grátis, tem acento no grá. Fórum, tem acento no fó. Tênis, acento circunflexo no E. Almoço, não tem acento. Órgãos, tem acento no O.
Álbum tem acento no A. Bônus tem acento circunflexo no bo. Pólen tem acento agudo no pó. Lábio tem acento agudo no A. Como se classificam essas palavras quanto à posição da sílaba tônica? Você vai reparar que todas as sílabas mais fortes são a penúltima, tá? Então, a sílaba tônica, elas são paroxítonas. Quando a penúltima sílaba for a mais forte, ela é considerada paroxítona. Tudo bem? Agora, complete o quadro com as palavras que acentuou de acordo com as terminações, como exemplo. Então, eles deram um exemplo de fácil, né? Então, fácil não termina com L, então fácil foi aqui, tá? Agora, eu vou lá e coloco assim, órfão, termina com o tio, então eu coloco aqui. Fórum, termina com coloco fórum aqui. Álbum, termina com escrevo álbum aqui, tá? Aqui, caráter, não tem acento, então não circulo. Ah, não, desculpa, tem sim, termina com R, então coloco aqui. Tórax, termina com X, é só ler a terminação e colocando as palavras aqui, bem? Sublinhe no trecho de resenha abaixo as palavras paroxítonas, as palavras que têm a penúltima sílaba a mais forte, a sílaba tônica. Ambientado na Espanha, o longa retrata a história de Ferdinando, um animal sensível que ama cheirar flores e que, ao contrário dos bezerros com os quais convive, tem aversão a qualquer tipo de violência e briga. Ao mostrar as aventuras do touro pacifista que questiona o destino que lhe impõe, o filme levanta questões como aceitar as diferenças e não julgar pela aparência. Então, vamos lá. Volta à comanda da coisa. Sublinhe no trecho da resenha abaixo as palavras paroxítonas. Paroxítonas são as palavras que têm a penúltima sílaba mais forte. Então, volto. Ambientado. Vamos ler. Ambientado. Ela é. Então, eu circulo tá. Espanha. Espanha. É o pan. Coloco. Longa. É o long. Retrata é o tra, história é o tó, Ferdinando é o nan, tá? Então, todas as palavras vocês vão olhar e vão, no caso, sublinhar, riscar embaixo da sílaba mais forte de cada palavra que é considerada a sílaba tônica. Explique por que as palavras abaixo são acentuadas. Então, aqui eu dei no caderno, vocês devem procurar lá. Mas, se não lembrarem, sensível, ela leva um acento porque ela é uma paroxítona terminada em L. Então, é só colocar aqui, ó, paroxítona terminada em L. Aqui, história, contrário, violência e aparência são ditongos. Lembra que é ditongo? Ditongo são duas vogais que a hora que eu separo a sílaba, elas permanecem juntos. Então, se eu colocar assim, ó, história, eu separo is-to-ia, o ia fica junto. Contrário, contrário, o io ficou junto. Violência, violência, o ia fica junto. Aparência, aparência, o cia fica junto. Então, voltando, sensível, paroxítona terminada em L. E aqui essas palavras são ditongos, tá? Número 3. Número 3 é pesquise e escreva duas palavras paroxítonas acentuadas para cada um desses grupos de palavras. Bom, existe na classificação das paroxítonas aquelas que são terminadas em L, em N, em R, em X e PS. PS é igual bíceps que estava lá, tá? Então, eu posso colocar têxtil, termina com L. Eu posso colocar pólen, termina com N, é paroxítona. Posso colocar ímpar, que é paroxítona terminada em R. Eu posso colocar tórax,
terminada em X. Em vez de eu colocar bíceps, eu vou colocar tríplices. É quando a gente levanta o braço assim e faz atividade física, tríplices, tá? Terminadas em ou uns. Eu posso colocar alguns, eu posso colocar fórum. Terminada em ãos ou ans, né? Então, eu posso colocar órfão, órgão, ímã, ímãs. Terminadas em is e us. Posso colocar lápis, júri, vírus, tá? Tá tão em moda, né? Por causa da pandemia, então vírus. Terminadas em ditongo, eu posso colocar história, eu posso colocar lírio, eu posso colocar cerimônia. Pro, não quero colocar nenhuma dessas palavras que você colocou. Onde que eu posso procurar? Você pode procurar no caderno, quando eu dei as paroxítonas, tinha a classificação delas, ou você pode colocar lá no Google, assim, ó, classificação das paroxítonas, tá? Mas para quem não tem, eu já falei as palavras. Não confunda o uso do S, do Z ou do X. Azeite, Z, exército, S, aviso. Desculpa, exército é com X, gente, desculpa. Azeite com Z, exército com X, aviso com S. Eu li aviso e falei S. Preservar, S. Anzol, Z. Prazo, Z. Pesquisa, S. Portuguesa, S. Exagerado, é o X com som do Z. Exemplo é o X com som do Z. Amazonas, Z. Fraqueza, Z. Leia o texto abaixo. Bom, o texto abaixo apareceu já 2 poemas e agora vai aparecer também a segunda crônica. Apareceu uma crônica, agora vem uma outra crônica, tá? Uma crônica muito comum. A gente às vezes faz confusão com algumas coisas, tá? É um fato corriqueiro do dia a dia. Então vamos lá, a volta. Da janela do trem, o homem avista a velha cidadezinha que o viu nascer. Seus olhos se enchem de lágrimas. 30 anos. Desce na estação. A mesma do seu tempo, não mudou nada e respira fundo. Até o cheiro é o mesmo, cheiro de mato e poeira. Só não tem mais cheiro de carvão porque o trem agora é elétrico. E o chefe da estação, será possível? Ainda é o mesmo? Fora o careca, os bigodes brancos, as rugas e o corpo encurvado pela idade. Não mudou nada. O homem não precisa perguntar como se chega ao centro da cidade. Vai a pé, guiando-se por suas lembranças. O centro continua como era, a praça, a igreja, a prefeitura, até o vendedor de bilhetes na frente do clube comercial parece o mesmo. Você não tinha um cachorro? O Cusca? Morreu e faz 20 anos. O homem sabe que subindo a Rua 15 vai dar num cinema ou elite. Sobe a Rua 15. O cinema ainda existe, mas mudou de nome. Agora é o Rex, do lado de uma confeitaria. Ah, os doces da infância. Ele entra na confeitaria. Tudo igual. Fora o balcão de fórmica, tudo igual. Ou muito se engana ou o dono ainda é o mesmo. Seu Adolfo, certo? Lupércio. Ah, errei por pouco. Estou procurando a casa onde nasci. Sei que ficava ao lado de uma farmácia. Qual delas? A Progresso atende tudo ou a Moderna? Qual é a mais antiga? A Moderna. Então é essa. Fica na rua Voluntários da Pátria. Claro, a velha Voluntários. Sua casa está lá intacta. Ele sente vontade de chorar. A cor era outra, tinha mudado a porta e provavelmente emparedado uma das janelas, mas não havia dúvida, era a casa da sua infância. Bateu na porta. A mulher que abriu parecia vagamente familiar. Seria? Titia? Bem, meu nome é... Todos chamavam você de Puluca. Entre. Ela lhe serviu licor, perguntou por parentes que ele não conhecia. Ele perguntou por parentes de que ela não se lembrava. Conversaram até escurecer. Então ele se levantou e disse que que precisava ir embora. Não podia, infelizmente, demorar-se em Riachinho. Só viera matar a saudade. A tia parecida intrigada.
Riachinho, Puluca? É, por quê? Você vai para Riachinho? Ele não entendeu. Eu estou em Riachinho. Não, não. Riachinho é a próxima parada do trem. Você está em Coronel Assis. Então eu desci na estação errada. Durante alguns minutos, os dois ficaram se olhando em silêncio. Finalmente, a velha pergunta: Como é mesmo o seu nome? Mas ele estava na rua, atordoado. E agora? Não sabia como voltar para a estação naquela cidade estranha. Veja, é um texto, uma crônica, porque fala de um cotidiano onde muitas vezes se conserva alguns patrimônios históricos, que nem a Quintatiba, se conserva a igreja matriz, a escola, as escolas mais antigas, se conserva o museu. Então, a pessoa, ele desceu lá e para ele estava na cidade dele, foi conversando, estava dando uns fora, né? Porque nada era o que ele perguntava, mas acabava assim, ah, deve ser, tal, não sei o quê. E algumas coisas coincidem, porque, tipo, nome de ruas, várias cidades têm os mesmos nomes de ruas, né? Então, é um texto cotidiano, por isso acaba sendo engraçado. Ah, peraí, vamos lá. Quais as palavras do texto você não conhece? Copias, procure no dicionário ou na internet. Bom, algumas palavras aqui do texto que talvez vocês não vão conhecer, acho que seria a palavra, acho que não tem, pelo que eu vi assim, fórmica. Fórmica é um tipo de madeira, mas eu não sei o que é fórmica, Pro. Então, eu vou lá, escrevo aqui embaixo fórmica e procuro no dicionário ou na internet. Se vocês tiverem algumas outras palavras, mas eu acho que não. Tá bem, vocabulário bem próximo do nosso. A frase que resume um fato narrado nesta crônica é: um homem volta à cidade onde nasceu e viveu na infância para matar a saudade e rever lugares e pessoas. Um homem vai a uma cidade e pensa que está de volta ao lugar onde nasceu e viveu na infância. Um homem vai por engano a uma cidade e descobre que já conhece os lugares e pessoas. Eu acho que um homem vai à cidade, ele pensa que ele está de volta ao lugar onde ele nasceu, na infância, mas na verdade ele não está, né? Responda. Assinale quem é o narrador da história. O narrador é uma personagem da história e narra o que aconteceu com ele, ou o narrador não participa da história, apenas narra o acontecimento? É um narrador observador ou um narrador personagem? Então, eu vou lá no início do texto, eu volto e vejo lá. Fala assim, ó, da janela do trem, o homem avista. Então, é um narrador observador, porque se fosse um narrador personagem, apareceria assim, da janela do trem, eu avisto a velha cidadezinha, tá? Então, aqui volto lá e coloco. O narrador não participa da história, apenas narra o acontecimento. Liste os lugares característicos das cidades pequenas que são citados na crônica. Então, lá é citado de um cinema, uma única farmácia, aqui tem mais uma coisa, quer ver? Aqui, ó, onde ele pergunta, vamos voltar lá. Eu posso colocar assim. O clube comercial, então dá a impressão que só tem um, então é típico de cidade pequena, então posso colocar o clube comercial, posso colocar a farmácia, posso colocar o cinema, posso colocar a estação, né, ferroviária, deve ter uma só. Que coincidências ocorreram na história que fizeram com que o homem achasse que estava na cidade onde nasceu e viveu sua infância? Então, o nome das ruas, os lugares, volta lá no texto que você vai verificar o que bate com a cidade que ele estava procurando. Em que momento que o homem descobre que estava enganado? É bem lá no finalzinho da história. Aí ele fala assim, aqui ó, não podia, infelizmente, demorar-se em Riachinho. Só viera matar a saudade. A tia parecia intrigada. Riachinho, Coluca? É, por quê? Você vai para Riachinho? Ele não entendeu.
Eu estou em Riachinho. Não, não. Riachinho é a próxima parada do trem. Aí ele percebe que ele não está na cidade onde ele procurava, né? Assinale os elementos que o ajudam a construir o humor nessa crônica, né? O que tem humor? As coincidências de pessoas, lugares e detalhes que acabam não sendo esclarecidas na história. Aí tem humor. O contraste entre o momento em que tudo é familiar à personagem e o momento em que tudo passa a ser estranho a ela. A bagunça que o personagem causa na cidade ao confundir lugares, pessoas e lembranças. A surpresa que a história apresenta no final, quando a personagem descobre que está na cidade errada. Acho que é a surpresa do final, né? Complete as frases que mostram o contraste que produz o humor da história. Use as palavras. No início, a personagem parece o quê? Errada? Não consegue ou reconhecer tudo? No final, ela está errada? Ela não consegue reconhecer mais nada? Ou ela reconhece? Aí ela está em que cidade? Errada? Não consegue reconhecer? Dá certinho, está muito fácil, né? No decorrer da leitura, deu para imaginar que a história teria um fim inesperado? Acho que não, porque tudo ele lembrava a cidadezinha que ele estava procurando, né? Inclusive, a hora que ele chegou na tia, e a tia, assim, mal lembrava, mas fez que lembrava, sei lá. O que produz humor no episódio em que se fala da farmácia? Aí você retoma lá de novo o texto, espera só um pouquinho. Retoma o texto, procura onde está lá falando da farmácia, e veja por que causa humor. Vamos ver? Tá? Peraí. Vamos achar onde está a farmácia. Você não tinha um cachorro? Toma, o Rex não tem. Qual? Gente, me ajuda a achar onde está a farmácia aqui. Não do nada, ó, não precisava chegar a casa. Ah, errei por pouco, estou procurando a casa onde nasci. Sei que ficava ao lado de uma farmácia. Qual delas? A Progresso atende tudo ou a Moderna? Aí, pergunta assim, lá, embaixo, volta e fala assim, o que produz humor no episódio em que se fala da farmácia? Porque ele nem lembrava o nome da farmácia, ele só lembrava que a casa ficava do lado de uma farmácia, né? E, na verdade, na cidade tinha 3 farmácias, ele não lembrava qual era. Releia o início da crônica. Da janela do trem, o homem avista a velha cidadezinha que o viu nascer. Seus olhos se enchem de lágrimas. 30 anos. Desce na estação. A mesma do seu tempo. Não mudou nada. Quem que é a mesma? A estação. E respira fundo. Até o cheiro é o mesmo. Cheiro de mato e poeira. Só não tem mais cheiro de carvão porque o trem agora é elétrico. E o chefe da estação, será possível? Ainda é o mesmo? Fora a careca, os bigodes brancos, as rugas e o corpo encurvado pela idade. Não mudou nada. O que significa a repetição das palavras destacadas? Mesma, mesmo, mesmo. Ela mostra que o autor da história se expressa de forma repetitiva para o leitor entender bem o que quer dizer? Ou é um recurso utilizado pelo autor para destacar que a cidade não tinha mudado no decorrer do tempo? É um recurso, né? Não mudou nada. O que o autor quis dizer com a frase 30 anos é que já se passaram 30 anos e ele está voltando para a cidade dele. Leia a seguir o trecho de uma peça teatral, é um texto dramático, aqueles que têm as rubricas aqui do lado, né? Onde estão os personagens, o que os personagens vão fazer, e as falas dos personagens aqui, tá?
Então, vamos lá. Leia a seguir o trecho de um texto teatral, texto dramático e responda as questões. Entram pela direita Virginia e Clarice. São elas. Que susto tive eu, pensei que era minha mulher. Virginia, Mai Clarice, John, Bolingbroke, Bygood. Ué, as filhas do Narciso, bravo. O senhor Jeremias. Ah, minhas senhoras, bravíssimo. Conheces essas senhoras? Se as conheço, são as minhas vizinhas. Jeremias, espero que tu não nos traia. Essas meninas devem ser nossas esposas. E como o pai não consente em nosso casamento, aqui estamos para roubá-las e as roubaremos. Olá, isso vai à inglesa, dito e feito. Podemos contar com a tua cooperação? Vocês casar-se-ão com elas? Juramos. Yes, jura, conta comigo. Tenho cá minhas quesilhas particulares com ele, e boa é a ocasião para vingar-me. Que queres de mim? Vai te pôr de vigia para que ele não nos surpreenda. Pronto, dona Virgínia, dona Clarice, adeuzinho. À parte. Ah, meu velhinho, tu agora me pagarás o nome de extravagante que sempre me dás. E sai pela direita. Quesilha significa desavença, inimizade. By good, expressão em inglês que pode representar espanto. My Clarice, minha Clarice. Yes, sim. O trecho do texto teatral, que é um texto dramático, e você leu, fala de dois amigos, John e Jeremias, que pretendiam roubar as moças com quem querem se casar. O encontro de John e Bolingbroke com Jeremias, o pai das moças que eles amam, do reencontro de John e Bolingbroke com suas amadas Virginia e Clarice, que eles pretendem roubar, ou de um desentendimento entre Jeremias e Narciso? Está fácil, hein? O verbo consente destaca no trecho do texto teatral, texto dramático, poderia ser substituído por quando eu vou colocar assim, consente, eu aceito, né? Então, eu permito, eu acredito, eu vai ou participa dele. Releia a fala do personagem Jeremias e responda a questão. Jeremias, conta comigo. Tenho cá minhas quesilhas particulares com ele, e boa é a ocasião para vingar-me. Que queres de mim? O pronome pessoal ele, destacado no trecho lido, foi usado para substituir o próprio Jeremias, a personagem John, o pai das moças ou a personagem Bolingbroke. É só voltar no texto que vocês sabem. Isso também tá bem fácil. Bom, gente, agora vem um gênero que é um diário de um campo. É um diário normal? Um diário que a gente faz? Não, porque o diário que a gente faz, a gente relata o que a gente faz durante o dia todo, né? Durante um dia. E um relato de campo é mais uma coisa de pesquisa. Então, vamos lá. Em geral, é usado para registrar o processo de uma descoberta, de um invento, etc. A linguagem deve ser objetiva, em metáforas ou figuras de linguagem, a fim de descrever de forma precisa os eventos relacionados ao trabalho ou à invenção. Você vai ler o trecho um diário de campo, observe como o autor fez o registro do que aconteceu em seu trabalho. 1º de abril de 2009. Apesar da data, é tudo verdade. Parei meu carro às margens da estrada que liga Marília a Júlio Mesquita. A região é conhecida por abrigar rochas do período Cretáceo, ou seja, que datam de 65 milhões de anos atrás, época em que o planeta era habitado por dinossauros. Eu estava justamente à procura de novos registros fósseis de animais pré-históricos. Fiquei olhando para um paredão de rocha com as mãos. Retirei alguns pedaços de rocha e pude perceber que se tratava de um osso fossilizado. Era o meu dia de sorte. Eu estava diante de uma grande vértebra de dinossauro. Observando 2 de abril de 2009. Observando com mais atenção, percebi que outras rochas pareciam despontar do paredão. Eram, na verdade, outros fragmentos ósseos que ficaram expostos quando a colina foi cortada para a construção da estrada. Cada vez mais animado, descobri outros fósseis, que mais tarde seriam identificados como pedaços de costelas, vértebras e outros ossos. Algumas semanas depois,
Você deve imaginar como um paleontólogo, ó lá, traz a profissão que a gente viu lá na matérias integradas. Um especialista, desculpa, um especialista nas formas de vida que habitaram a Terra no passado. Fica ao encontrar restos de dinossauros, muito empolgado. Eu já consegui ter ideia de quantos fragmentos ósseos despontavam do barranco e subi ao topo da colina, do outro lado da estrada, para fotografar o meu achado. Lá me deparei com um pedaço de crânio de um crocodilo. Maio de 2009. Comecei a remover o capim e os pedaços de rochas que escondiam a primeira vértebra dorsal das costas do dinossauro recém-descoberto. Logo percebi que acoplada a ela estava a segunda vértebra e tomei um susto quando ela se quebrou. Esses materiais são muito frágeis. Colei-a com cuidado e deixei-a secar para ficar bem resistente. Pode parecer besteira, mas encontrar ossos articulados é uma raridade para os paleontólogos. Em geral, os fósseis ficam espalhados e o cientista precisa quebrar a cabeça para juntá-los de novo e reconstruir o esqueleto do animal. Continuei a escavação e encontrei mais ossos. Pelo formato, vi que era uma espécie de titanossauro, réptil herbívoro do pescoço e caudas longas. Junho de 2009. Estava trabalhando sozinho e vi que já era hora de dividir a descoberta com outros colegas. Foi quando reuni 3 amigos, um paleontólogo especialista em saurópodes, dinossauros herbívoros, um especialista em crocodilos fósseis e também um fotógrafo para registrar a escavação. De que eu precisava para continuar com a minha pesquisa? Dinheiro. A escavação de um dinossauro inclui gastos com máquinas especiais, viagens de pesquisadores até o local e outros detalhes. Assim, levamos muito tempo até conseguir o financiamento para seguir em frente. 2 anos depois, já era 2011, quando conseguimos reiniciar as escavações e a equipe já havia crescido. Ao todo, éramos 2 paleontólogos, 4 biólogos e um fotógrafo. No início, usávamos britadeiras manuais. Em seguida, porém, uma empresa especializada começou a usar uma ferramenta chamada martelo rompedor, que parece um martelo gigante para retirar grandes blocos de pedra. Paleontólogos e biólogos usam pequenas ferramentas para o trabalho manual da equipe em 2012. Até o fim, estamos no segundo semestre de 2012, em meio a mais uma etapa de escavações. A equipe está ainda maior, porque agora contamos também com 3 cinegrafistas, que estão registrando tudo para fazer um documentário. Temos vários ossos novos e estamos usando ponteiras, talhadeiras, pincéis, uma britadeiras e serras para cortar e engessar os blocos de rocha, onde estão incrustados os fósseis para transportá-lo com segurança até o Museu de Paleontologia de Marília. Cada peça será analisada quanto ao seu tamanho e formato. Em seguida, faremos uma descrição detalhada de tudo que foi encontrado. Só então poderemos dizer se o titanossauro de Marília é uma nova espécie de réptil pré-histórico. Tantas palavras, é verdade. Escreva abaixo as palavras do texto que você não conhece. Então, se tiver algumas palavras, tipo britadeira. O que é britadeira? Ah, é uma máquina, tal. Então, você procura no dicionário, ou você procura, entra no Google e coloca as palavras que você ainda não conhece. Quais dessas palavras você entendeu pelo contexto? Então, por exemplo, assim, ó, estamos usando ponteiras, talhadeiras, pincéis, uma britadeiras e serras para cortar e engessar. Pelo contexto, por você ler a frase quase que toda, você já entende que o quê? São máquinas que eles estão usando para tentar escavar, tá? Então, algumas palavras a gente entende sim, só de ler a frase toda. Procure o significado dessas palavras no dicionário ou na internet. Também, se você tem dúvida, procura lá. Não fica com nenhuma dúvida. Quem que escreve o diário? Qual é a profissão dele? Tem lá embaixo, né? Tem a fonte, que é a revista Ciência Hoje, para criança. Aí tem assim, um minutinho, aqui ó, como o autor fez. Aí tem aqui embaixo também, ó, o nome, de onde foi tirado, o que se passou, você vai procurar ali, tá? Quem escreve, bom, qual a profissão dele também. O que o autor quis dizer nessa frase? Apesar da data,
Tudo é verdade. Por quê? A data ele colocou como outubro de 2012 na fonte, mas ele começa lá o diário dele com 1º de abril de 2009. Aí 1º de abril é considerado o dia da mentira, né? Mas na verdade foi verdade. O autor do diário fala de acontecimentos pessoais, ele está falando da vida dele, o que ele fez, se ele levantou, dormiu, está falando de coisas íntimas? Não, ele está falando de coisas profissionais, né? Quanto tempo passou entre a primeira e a última data que aparece no diário? Então, você coloca lá assim, ó, 1º de abril de 2009 até, estamos no segundo semestre de 2012, quando ele fala, né? Então, de 2009 a 2012. Fique sabendo, o diário é o registro que uma pessoa faz de acontecimentos do seu dia a dia. Nele podem ser relatados acontecimentos pessoais, íntimos, um diário pessoal, acontecimentos profissionais, que é o diário de campo. Muitos profissionais utilizam o diário para anotar observações, pesquisas, descobertas sobre um trabalho que está sendo realizado em sua área de atuação. O diário de um paleontólogo é um diário de campo ou pessoal? Já falei, né? Que elementos comprovam isso? Ele está escrevendo do que está acontecendo, né, na descoberta dele, ele não está escrevendo do dia a dia de uma pessoa. Se ele levantou na hora que ele foi dormir, ele está falando somente do que ele foi à busca, né, que é do dinossauro lá. Segundo William Nava, o que um paleontólogo faz? Olha, gente, aí já dá até algumas indicações para responder outras perguntas. E vocês sabem o que um paleontólogo faz. Na sua opinião, por que esse diário foi publicado em uma revista destinada para as crianças, Ciência Hoje para a Criança? Por que será que a criança que tem maior interesse em coisas de dinossauro? Acho que sim, né? Os registros no diário são feitos em ordem cronológica, da menor data para a maior, tá? Aí ele coloca lá. Isso é na sequência em que os fatos ocorrem ao longo do tempo. Complete o quadro com a informação que falta. Então, tá faltando aqui, ó. Quando foi que 2 vértebras são encontradas? Algumas semanas depois, o que aconteceu, tá? Em 2011, o que aconteceu? E quando foi que a equipe estava maior, tá? É aqui que tá faltando para completar. Tá vendo? Tem essas linhas. Releia os motivos que levaram o paleontólogo William Nova a convidar outros profissionais para que o trabalho continuasse. Lá me deparei com um pedaço de crânio de um crocodiliano. Vi que era uma espécie de titanossauro, réptil herbívoro de pescoço e caudas longas. Para registrar a escavação, relaciona os motivos aos profissionais. Quem que deparou com um pedaço de crânio, um crocodilo? O paleontólogo especialista nisso ou o fotógrafo especialista em crocodilos fósseis? Quem que vai registrar a escavação? O especialista, o fotógrafo? Não. Vi que era uma espécie de pescoço e cauda só. Quem que fez isso? É só você colocar 1, 2 e o 3. Fique sabendo, no diário de campo, quer dizer, é só você relacionar. No diário de campo, pode-se colocar fotos e fazer desenhos como forma de registro de observações ou descobertas. Observe novamente as fotos do diário de campo e o que elas revelam sobre o trabalho de escavação. Veja, reparem lá as fotos que tem, vão voltar. Aí vocês vão reparar nessa foto. Aí vocês vão reparar nessa foto aqui. Tem mais uma foto lá em cima, né? Vou pegar outra foto aqui, ó. Aqui tem outra foto. E aqui tem outra foto, ó, o paleontólogo William Nava aqui, ó, para vocês responderem a questão lá quando pergunta quem é que escreve o texto. Tô ajudando, hein? Aí você vai lá, assim. Aqui, ó. Observe novamente as fotos do diário do campo. O que elas revelam sobre o trabalho de escavação? O que está acontecendo? Que quanto mais trabalho, o que eles vão achando, né? Ou eles não vão achando nada, eles vão descobrindo mais coisas ou não? O autor do diário de campo relata suas descobertas, mas também expressa suas emoções. Releia o trecho a seguir. Fiquei olhando para um paredão de rocha. Com as mãos retirei alguns pedaços de rocha e pude perceber que se tratava de um osso fossilizado. Era o meu dia de sorte. Eu estava diante de uma grande vértebra de dinossauro. Sublinho o trecho em que o autor expressa uma emoção. Olha aqui, ó. Era o meu dia de sorte.
tá? Ele ficou emocionado. Escreva o tipo de emoção que ele sentiu. Será que ele se sentiu feliz? Será que ele se sentiu bem? Será que ele se sentiu realizado? O texto do diário foi escrito na primeira pessoa, eu. Desculpa, na primeira pessoa, eu, na segunda tu, na terceira pessoa do discurso, tá? Quando ele fala assim, ó, eu precisava, então tá na primeira pessoa, né? Eu, porque quem era o eu? Era o William, né? O paleontólogo. O autor escolheu dessa forma porque faz um relato da descoberta de um paleontólogo, faz um relato de suas descobertas, faz um relato da descoberta de um paleontólogo. Bom, para vocês fazem. Ou faz um relato das suas descobertas. Ele descobriu mais coisa. Por ser um diário de campo, o autor utilizou algumas técnicas, isto é, palavras próprias da profissão de paleontólogo, circule. Faz parte da profissão de paleontólogo a palavra descoberta, a palavra escavação, a palavra incrustado, a palavra cinegrafista. Faz parte da profissão do paleontólogo segurança, fossilizado, essa palavra, empresa, talhadeira. Presta atenção. Releia esse parágrafo. Observando com mais atenção, percebi que outras rochas pareciam despontar do paredão. Eram, na verdade, outros fragmentos ósseos que ficaram expostos quando a colina foi cortada para a construção da terra. Porque as palavras rochas estão entre aspas, né? Por quê? Que outras rochas? Sublinhe o trecho em que comprova a sua resposta. Você volta lá no texto de novo, pega esse parágrafo e aí você vai perceber, ó. Observando com mais atenção, vamos lá no dia 2 de abril. Ó. Volta lá no dia 2 de abril, ele fala aqui, ó. Observando com mais atenção, percebi que outras rochas pareciam despontar no paredão. Eram, na verdade, outros fragmentos ósseos, tá? Então, ele usa as rochas para substituir a palavra fragmentos ósseos. Aí você sublinha aqui, tá bom? Ô, professora boazinha. Agora vamos lá. 10. Agora leia o trecho de um diário pessoal e responda as questões. O diário nem sempre secreto de Pedro. Sábado 21 de março, 10 horas e 47 minutos, estava sol. Sem saída. Vamos almoçar na casa do tio Antônio e da tia Augusta. Deve ser churrasco queimado para variar, que o Antônio sempre fica falando de política e esquece a carne na churrasqueira. O pior é aguentar todos aqueles cachorros no quintal. Tia Augusta fica me dando serviço, pensa que sou empregado. Vai lá, querido, leva uma carninha para eles. Sem o querido, eu até levaria. Gosto dos cachorros, só não gosto quando fico me lambendo a orelha. Se cai a chupeta da Fabiana, tenho que bancar o razoável e ir lavar. Segura ela um pouquinho para titia. Vômito de nenê, quando gruda na gente, não sai nem passando super resolve. O pior é que nem tios e primas de verdade eles são. Mania de pai e mãe. Tudo é tio. 22 de março. Então foi no sábado e no domingo. Dizendo 16 horas, 4 horas da tarde e 28 minutos, sol quente. Pela primeira vez o churrasco não queimou. Fiquei mal, vomitei a noite toda e tive febre. Comi muito churrasco, molho, bolos, tortas, maionese, black. Tio Antônio veio me ver e aplicou uma injeção. Mesmo doente, levei um beliscão da mamãe quando ele perguntou o que eu havia comido. Disse que era o churrasco, o primeiro não queimado de uma série deles. Passei a tarde toda a chás e torradas leves. Se Maristela me visse, ficaria visivelmente melhor. Em qual das frases abaixo, Pedro está sendo irônico? Fiquei mal, vomitei a noite toda e tive febre. Tio Antônio veio me ver e aplicou uma injeção. Se Maristela me visse, ficaria visivelmente melhor. Deve ser churrasco queimado, para variar. Porque ele está sendo irônico de novo. No trecho, fiquei mal, vomitei a noite toda e tive febre, comi muito churrasco, molho, bolo, torta, maionese. Sabe quando a gente se enche, o estômago fica assim, bleca, é quando assim, ó, aqui tu tá passando mal, você tem vontade de vomitar, né? Então essa palavra significa nojo. Oh. Tá, já falei.
Pedro passou a tarde toda a chá e bolar torradas leves, porque estava doente, gostava de chá e torradas, foi obrigado por sua tia Augusta, estava fazendo dieta. Ele ficou doente, né? Ele ficou mal. O assunto principal do texto é como Pedro se relaciona com seus pais, os penosos churrascos de fim de semana, a consulta com o doutor Antônio, o grande número de cachorros na casa dos tios. Ele fala que todo final de semana é a mesma coisa, né? Então, os penosos churrascos. No trecho, segura ela um pouquinho para titia, a palavra destinada refere-se a quem? Quem que é para segurar? A Nenê, né? E como chama a Nenê que perde a chupeta? Está lá no texto. No trecho, mesmo doente, ele deu um beliscão da mamãe quando ele perguntou o que eu havia comido. O menino levou um beliscão da sua mãe por quê? Ele havia comido pouco, a mãe queria machucá-lo, ele não havia comido nada, ou ele estava zombando do primeiro churrasco não queimado do tio? Porque ele estava zombando, né, do churrasco. Aí agora vem uma produção oral. O que é essa produção oral? Então, vocês vão ler, só um minutinho, está acabando a bateria do computador, do laptop. Vão ler esse texto. Leia para os familiares o texto sobre a prática de esporte durante a pandemia de coronavírus. Em seguida, converse com eles sobre o que pensam sobre esse assunto. Então, vamos lá. Atividade física durante a pandemia de coronavírus. Atividade física é fundamental para a saúde do corpo e da mente nesse momento de enfrentamento ao coronavírus. A rápida e incontrolável disseminação do novo coronavírus, SARS-CoV-2, pelo mundo, aliada à sua gravidade, fez com que a Organização Mundial da Saúde, a OMS, caracterizasse a situação como pandemia. Diante da orientação para que as pessoas fiquem em casa, é fundamental que sejam incentivadas e posteriormente ampliadas as ações para adoção, manutenção de uma rotina, para adoção, manutenção de uma rotina de vida fisicamente ativa. O estilo de vida sedentário é prejudicial para o nosso sistema imune, fundamental para reduzir a possibilidade de infecção viral. Além disso, o fato de ficarmos parados e muitas vezes nos alimentando inadequadamente favorece o ganho de peso, o aumento da pressão arterial, da glicose, açúcar e lipídios, que são as gorduras no sangue, o que aumenta o risco de doenças cardiovasculares e metabólicas, como a hipertensão e o diabetes, os quais têm sido associados a pior prognóstico em pacientes idosos acometidos pela Covid-19. As recomendações da OMS para indivíduos saudáveis e assintomáticos são de no mínimo 150 minutos de atividade física por semana para adultos e 300 minutos de atividade física por semana para crianças e adolescentes. Então, vamos lá. 150 minutos, se uma hora tem 60, né? Então, para o adulto, seria 2 horas e meia, mais ou menos. E para a criança, seria mais ou menos por semana, desculpa, aqui 2 horas e meia, 60 minutos, né? Seria 2 horas e meia, 300 minutos seria 5 horas mais ou menos, 300 minutos, 20, 60, isso, de atividade física por semana para crianças e adolescentes. Esse tempo de atividade física deve ser acumulado durante os dias da semana, podendo ser dividido de acordo com a sua rotina, um pouquinho por dia, tá, gente? É importante esclarecer que a prática de atividade física compreende qualquer atividade motora que resulte em gasto energético acima dos níveis de repouso, ao passo que a prática sistematizada, devidamente elaborada e prescrita, considerando variáveis de treinamento visando objetivos específicos, é denominada exercício físico. Dessa forma, enfatizamos que ambas as atitudes são de fundamental importância para esse período de isolamento social. Nesse sentido, recomenda-se fortemente um estilo de vida fisicamente ativo em ambiente domiciliar durante essa pandemia. Lembre-se, as evidências são claras. O sedentarismo tem impacto negativo sobre sua saúde. Portanto, apesar de não sair de casa, é fundamental que todos realizem atividade física no ambiente domiciliar. Busque que as atividades físicas sejam integradas ao seu novo cotidiano e que sejam prazerosas. Tais medidas serão essenciais e de grande contribuição para a sua saúde física e mental, auxiliando na prevenção ao Covid-19 e de suas consequências. E você? O que pensa sobre a prática de esporte durante a pandemia de coronavírus? Registre abaixo justificando a sua opinião.
Bom, gente, a minha opinião não é só nessa época. Eu sou a favor da prática de atividade física direto. Toda semana eu gosto de praticar, eu gosto de caminhar, onde eu posso ir a pé, eu vou, tá? Lógico, como eu moro retirado, eu não consigo ir até o centro da cidade, eu não consigo ir até a escola a pé, mas as outras atividades eu faço o possível, não fico sentada na frente de televisão, nada. Agora eu estou assim, há 1 hora gravando esse vídeo aqui para vocês, já estou impaciente até, porque ficar todo esse tempo na mesma posição. E principalmente nessa época que nós estamos vivendo da pandemia, tudo que falou ali em cima é mais pura verdade. A gente tem que praticar o máximo possível de atividade física, caminhar, vocês têm um quintal, pula um pouco, se puder andar de bicicleta, faça o possível para estar sempre em movimento, tá? Não é atividade física de jogar futebol, de jogar um vôlei, não é essa atividade física, é de estar em movimento, não ficar parado. Por quê? Principalmente as crianças, elas precisam exercitar para que a cabeça não fique assim só ligada no computador, só ligada em televisão. Os adultos também, porque os adultos ainda correm um outro risco, as doenças que podem surgir com esse tipo de parar, mexer com a parte da pressão da criança, principalmente do adulto, a parte também que ele fala aqui em cima, quer ver? Aqui, ó, pressão arterial, que é aumento da pressão arterial, da glicose, que é o açúcar no sangue, de gordura, tal. Então, o que vocês puderem fazer, lógico, conscientemente, sem estar em contato com outras pessoas, se precisar sair, se for andar de bicicleta, eu moro aqui perto do parque, então eu tô vendo muita gente caminhar, andar de bicicleta, mas tudo com máscara, tá? Então, faça isso, não deixe de praticar. Então, você vai registrar a sua opinião. Eu dei a minha opinião, que eu acho fundamental, não só nessa época, mas eu acho fundamental sempre praticar atividade física, para a gente até deixar de ser sedentário. O que que é sedentário? Sedentário é uma pessoa que ela vai até formando até uma barriga dela, tal, de tanto que ela fica só sentada. Às vezes, você fica lá no videogame ou na televisão, numa posição só, aquilo vai acumulando gordura e o nosso corpo requer um movimento, tá? Então, eu sou a favor, sim, da prática e acho super necessária para todas as pessoas, inclusive para evitar determinadas doenças. Agora, vocês colocam a opinião de vocês. Pessoal, esse foi o Banco de Língua Portuguesa. Eu espero ter ajudado vocês. Sigam certinho que não vai ter dúvida. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato no meu particular sem problema nenhum. Não deixe de fazer de última hora, porque dessa vez o português está bem extenso, tá? Eu volto com vídeo de matemática, tá bom? Beijo.